Eu sempre a vi como uma irmã, aquela amiga de infância que estava em todos os momentos importantes da minha vida, que conhecia meus segredos mais profundos, que havia abraçado meu filho como se fosse seu também. Mas naquele sábado à noite, quando ela chegou à minha casa para o aniversário de 10 anos do meu filho, algo mudou radicalmente no jeito como ela me olhou. Um olhar que não era de irmã, que não era de amiga, um olhar que me fez sentir vista de uma forma que eu havia esquecido que era possível ser vista. Um olhar que despertou em mim uma sensação que eu havia enterrado fundo, tão fundo que quase acreditava que havia morrido. Era uma noite quente de sábado, a casa cheia de crianças correndo, pais conversando, aquele caos controlado que é um aniversário infantil. Eu estava cansada, suada, com o cabelo preso em um coque desorganizado, usando aquele vestido confortável que não era exatamente bonito, mas que me deixava à vontade para correr atrás das crianças, para servir bolo, para fazer tudo que uma mãe precisa fazer em um dia como aquele. Eu havia deixado a vaidade de lado há anos, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Mas quando Isabela entrou pela porta, quando ela me viu naquele estado, quando nossos olhos se encontraram, algo aconteceu que eu não esperava. Ela não olhou para mim com piedade, como muitas pessoas fazem quando veem uma mãe solo exausta. Ela olhou para mim como se estivesse vendo alguém que ela desejava conhecer melhor, alguém que intrigava, alguém que a atraía. Aquele olhar durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para me fazer questionar tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesma, sobre minha vida, sobre o que era possível sentir. Meu nome é Fernanda, tenho 42 anos, e sou mãe solo do Lucas desde que ele nasceu. Seu pai desapareceu quando eu estava grávida, deixando-me com uma mistura de raiva, decepção e uma determinação feroz de que meu filho teria tudo o que eu pudesse dar, mesmo que isso significasse sacrificar tudo de mim mesma. Os primeiros anos foram caóticos, trabalho, creche, contas, cansaço infinito, aquele tipo de cansaço que penetra os ossos e nunca realmente desaparece. Isabela entrou na minha vida quando Lucas tinha 3 anos. Ela era amiga de uma colega de trabalho, e de alguma forma, nós duas simplesmente clicamos. Ela era tudo que eu não era naquela época, solteira, sem filhos, com liberdade para viajar, para sair, para ser quem quisesse ser. Mas ao invés de me fazer sentir inveja, ela me fez sentir apoiada. Ela começou a vir aos fins de semana, a brincar com Lucas, a me dar tempo para respirar, para tomar um banho sem pressa, para ser apenas Fernanda, não apenas mãe do Lucas. Com o tempo, ela se tornou a madrinha oficial do meu filho, aquela pessoa que ele corria para abraçar quando havia, que o levava para passeios, que o ensinava coisas que eu não tinha tempo para ensinar. E eu a amava por isso, com um amor profundo de amizade, de gratidão, de alguém que havia se tornado parte da minha família. Mas naquela noite do aniversário, algo mudou. E quero que você, antes de continuar ouvindo essa história, se inscreva no canal para não perder os próximos contos que vão te fazer questionar tudo o que você acredita saber sobre amizade, sobre desejo, sobre o que é possível sentir por alguém que sempre esteve ao seu lado. Ativa o sininho, porque aqui eu compartilho histórias que mexem com você, que te tocam no lugar mais profundo. E me conta nos comentários, de que cidade você está ouvindo essa história? Coloca aí, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, MG. Quero saber de onde você está, porque cada um de vocês faz parte dessa comunidade que estou construindo aqui. Voltando à minha história, naquela noite, quando Isabela me olhou daquele jeito, eu soube que algo irreversível havia começado, algo que ameaçava a amizade que havíamos construído, mas que também despertava em mim um desejo que eu havia esquecido que existia. O aniversário de Lucas era sempre um evento importante para mim, mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse apenas com alguns amigos da escola e alguns familiares próximos. Eu planejava com semanas de antecedência, escolhia o bolo com cuidado, decorava a casa com balões e fitas coloridas, tentava criar um mundo mágico para meu filho, um mundo onde ele se sentisse especial, amado, celebrado. Porque isso era tudo que eu tinha para dar, meu tempo, meu amor, meu esforço infinito. Naquele sábado específico, eu havia acordado cedo, havia limpado a casa inteira, havia preparado salgados e doces, havia arrumado tudo para que ficasse perfeito. Mas, como sempre acontecia, no meio do caos, eu havia esquecido de cuidar de mim mesma. Meu cabelo estava preso de qualquer jeito, meu rosto brilhava de suor, meu vestido estava manchado de chocolate. A vida real de uma mãe solo, sem tempo para vaidade, sem espaço para pensar em si mesma. Quando Isabela chegou, ela estava linda, como sempre estava. Ela usava um vestido simples, mas que a deixava radiante, aquele tipo de beleza que vem de alguém que se ama, que cuida de si mesmo, que tem tempo para se cuidar. Ela entrou pela porta com um presente para Lucas, com um sorriso para as crianças, com aquela energia positiva que a caracterizava. Mas quando nossos olhos se encontraram, quando ela realmente me viu, algo mudou na expressão dela.
Ela piscou, como se estivesse acordando de um transe, e depois sorriu para mim, mas era um sorriso diferente, mais lento, mais deliberado, mais carregado de significado do que deveria ser. Ela se aproximou de mim, e eu senti meu coração acelerado, aquela sensação estranha de estar sendo observada de uma forma que eu não estava acostumada. Oi, Fer, disse ela, usando o apelido que apenas ela usava para mim. Você está diferente hoje. Eu ri, tentando disfarçar o nervosismo que de repente havia tomado conta de mim. Diferente. Estou um desastre. Olha só para mim, estou toda suada, com chocolate no vestido. Não, interrompeu ela, e havia algo na sua voz que me fez parar de falar. Você está linda. Realmente linda. Naquele momento, o mundo ao meu redor desapareceu. As crianças correndo, os pais conversando, o bolo esperando para ser servido. Tudo se tornou um borrão de fundo enquanto eu ficava fixada naquele olhar dela, naquele comentário que deveria ter sido simples, mas que carregava tanto peso, tanta intenção. Eu senti o calor subir pelo meu pescoço, senti meu rosto queimar, senti algo despertar dentro de mim que eu havia mantido dorminhoco por tanto tempo que quase havia esquecido que existia. Era desejo, era atração, era aquela sensação de ser vista como mulher e não apenas como mãe, e era absolutamente aterradora. Obrigada, murmurei, desviando o olhar, tentando voltar à normalidade, tentando fingir que aquele momento não havia acontecido, que aquele olhar não havia mudado algo fundamental em mim. Mas Isabela não deixou o assunto morrer. Ao longo da noite, enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam, ela encontrava desculpas para estar perto de mim. Ela me ajudava na cozinha, e seus dedos roçavam os meus quando passávamos pratos. Ela se sentava ao meu lado no sofá enquanto assistíamos as crianças abrirem os presentes, e sua perna tocava a minha, e ela não se afastava. Ela me cumprimentava constantemente, sobre meu cabelo, sobre meu vestido, sobre a forma como eu havia organizado tudo. E cada toque, cada palavra, cada olhar me deixava mais confusa, mais excitada, mais assustada. Porque isso era Isabela, minha amiga, minha irmã de coração, a madrinha do meu filho. E o que estava acontecendo entre nós não deveria estar acontecendo, não deveria ser possível, não deveria me fazer sentir dessa forma, como se eu estivesse acordando de um sono profundo, como se meu corpo finalmente estivesse vivo novamente. Após aquela noite, tudo mudou. Isabela continuava vindo aos fins de semana, continuava sendo a madrinha dedicada do Lucas, continuava sendo minha amiga. Mas havia algo novo no ar, uma tensão que pulsava sob a superfície de cada interação, um entendimento silencioso que existia apenas entre nós duas. Começou com coisas pequenas. Ela passava a mão pelo meu cabelo enquanto conversávamos, e deixava a mão ali por mais tempo do que era necessário. Ela me abraçava quando chegava e quando saía, mas os abraços eram mais longos, mais apertados, seu rosto se aproximando do meu de uma forma que me deixava tremendo. Ela me mandava mensagens durante a semana, mensagens que começavam como simples oi, tudo bem, mas que evoluíam para conversas profundas sobre nossas vidas, nossos desejos, nossos sonhos. Uma noite, enquanto Lucas dormia e nós duas estávamos na cozinha bebendo vinho, ela me perguntou algo que me deixou sem palavras. Você já parou para pensar em si mesma, Fer? Não como mãe, não como trabalhadora, mas como mulher. Como pessoa que merece ser desejada, ser tocada, ser amada? Meu coração começou a bater acelerado. Eu sabia exatamente o que ela estava perguntando, e a resposta era complicada demais para ser dita em palavras. A verdade era que eu havia deixado de pensar em mim mesma como mulher há tanto tempo que quase havia esquecido que era possível ser vista dessa forma. Eu era mãe, era trabalhadora, era provedora, mas mulher? Mulher desejável? Isso era um conceito que havia desaparecido da minha vida. Não, respondi honestamente, e minha voz saiu baixa, vulnerável. Faz muito tempo que ninguém me olha dessa forma. Isabela se aproximou de mim, e o espaço entre nós se tornou carregado de possibilidades. Bem, eu estou olhando, disse ela, e seus olhos percorreram meu rosto, meu pescoço, meu corpo, de uma forma que me deixou sem respiração. Naquele momento, eu deveria ter dito algo, deveria ter colocado distância, deveria ter protegido a amizade que tínhamos construído. Mas ao invés disso, eu apenas fiquei ali, permitindo ser vista, permitindo ser desejada, permitindo que algo que não deveria existir começasse a tomar forma. Os encontros se tornaram mais frequentes. Isabela arrumava desculpas para vir durante a semana, para ficar depois que Lucas dormia. Nós duas nos sentávamos na varanda, bebíamos vinho, conversávamos sobre tudo e nada, e o ar entre nós ficava cada vez mais carregado, cada vez mais intenso. Uma noite, ela me pediu para dançar com ela na sala, com uma música tocando no celular. Eu ri,
achando que era brincadeira, mas ela era séria. Então nós dançamos, e ela me puxou perto, tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo, o cheiro do seu perfume, o batimento acelerado do seu coração que batia no mesmo ritmo que o meu. Eu não deveria estar sentindo isso, sussurrei, mesmo sabendo que era mentira, mesmo sabendo que eu estava sentindo exatamente isso há semanas. Por quê? Perguntou ela, e seus lábios estavam tão perto dos meus que eu podia sentir o calor da sua respiração. Porque você é minha amiga. Porque você é a madrinha do meu filho. Porque isso vai destruir tudo. Disse ela, e havia uma suavidade na sua voz que me quebrou. Talvez isso seja o começo de algo que deveria ter começado há muito tempo. Naquela noite, quando ela saiu, eu fiquei acordada até o amanhecer, questionando tudo que eu acreditava saber sobre mim mesma, sobre minha sexualidade, sobre o que era possível sentir por alguém que havia sido sempre apenas uma amiga. Semanas passaram, e a tensão entre nós se tornou quase insuportável. Isabela continuava vindo aos fins de semana, continuava sendo presente na vida do Lucas, mas agora havia um subtexto em cada interação, uma corrente elétrica que corria entre nós sempre que estávamos no mesmo cômodo. Lucas, com a inocência das crianças, não percebia nada. Ele apenas sabia que sua madrinha estava vindo mais frequentemente, que ela estava sempre sorrindo, que ela e sua mãe pareciam mais felizes. E isso era verdade, eu estava mais feliz, ou pelo menos mais viva, mais presente, mais consciente do meu próprio corpo de uma forma que eu havia esquecido que era possível. Um fim de semana, quando Lucas foi dormir na casa de um colega da escola, Isabela ficou comigo. Nós pedimos comida, bebemos vinho, assistimos a um filme que nenhuma de nós realmente prestou atenção. E quando o filme terminou, quando o apartamento ficou silencioso, quando não havia mais desculpas para adiar o que ambas sabíamos que estava vindo, ela se virou para mim no sofá. Eu não aguento mais fingir que não sinto isso, disse ela, e havia uma urgência na sua voz que me deixou tremendo. Isabela, comecei, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe eu falar, continuou ela. Faz meses que eu estou apaixonada por você. Faz meses que eu acordo pensando em você, que vejo você em tudo que faço. E eu sei que você sente o mesmo, porque eu vejo nos seus olhos, porque eu sinto quando você fica perto de mim. Meu coração disparou. Aquelas palavras que eu havia estado morrendo de medo de ouvir, que eu havia estado esperando secretamente, estavam finalmente sendo ditas. E eu não podia mais negar, não podia mais fingir, não podia mais esconder atrás da amizade, da responsabilidade, da maternidade. Isso vai destruir tudo, disse eu, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. Respondeu ela, e se aproximou de mim, talvez isso seja a única coisa que importa. Quando ela me beijou, foi como se todo meu mundo desabasse e se reconstruísse simultaneamente. Era suave e intenso, era familiar e completamente novo, era tudo que eu havia estado negando a mim mesma que desejava. Seus lábios eram macios, sua língua era exploratória, e cada movimento dela me deixava mais desesperada, mais necessitada, mais viva. Nós nos beijamos por o que pareceu ser horas, nossas mãos explorando cada parte uma da outra, nossos corpos se moldando um ao outro como se tivessem sido feitos para se encaixar. Não havia pressa, não havia urgência, apenas duas mulheres que haviam estado esperando por isso há tanto tempo que agora que estava acontecendo, queriam saborear cada segundo. Quando finalmente paramos, quando finalmente respiramos, quando finalmente nos olhamos nos olhos, eu soube que havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Eu havia traído a amizade que tínhamos construído, havia colocado em risco a relação dela com Lucas, havia aberto uma porta que talvez nunca devesse ter sido aberta. Mas eu também soube que não me arrependia. Porque pela primeira vez em anos, eu me sentia como uma mulher, não apenas como uma mãe. Eu me sentia desejada, amada, vista. E mesmo que isso custasse tudo, mesmo que isso destruísse tudo, eu não podia voltar atrás. Nos dias seguintes, tudo mudou e nada mudou simultaneamente. Isabela continuava vindo aos fins de semana, continuava sendo a madrinha dedicada do Lucas, mas agora havia um segredo entre nós, um segredo que pulsava sob a superfície de cada interação, que nos deixava tremendo sempre que estávamos perto um do outro. Lucas não percebia nada, graças a Deus. Ele apenas sabia que sua mãe estava mais feliz, que sua madrinha estava sempre sorrindo, que havia uma energia positiva na casa que não havia estado ali antes. E eu era grata por isso, porque eu não estava pronta para explicar o que estava acontecendo, não estava pronta para enfrentar as implicações do que Isabela e eu tínhamos começado. Mas havia momentos em que eu sentia a culpa me sufocando. Momentos em que eu olhava para Lucas e me perguntava se eu estava sendo uma mãe irresponsável, se eu estava colocando meu próprio desejo acima do bem-estar do meu filho. Momentos em que eu questionava se o que Isabela e eu estávamos fazendo era certo, se era justo com ela, se era justo comigo mesma.
Uma noite, enquanto Lucas dormia, Isabela e eu estávamos na cama, enroladas uma na outra, e ela me perguntou: "Você se arrepende?" Eu pensei cuidadosamente na resposta. A verdade era complicada. Eu não me arrependia de me sentir viva novamente, de me sentir desejada, de experimentar algo que eu havia pensado que havia perdido para sempre. Mas eu também me arrependia de ter colocado nossa amizade em risco, de ter criado essa situação complicada onde o amor que sentíamos uma pela outra estava entrelaçado com segredo, com culpa, com medo. Não, respondi honestamente. Mas tenho medo. Do quê? Perguntou ela, e seus dedos traçavam padrões na minha pele. De tudo, confessei. De como isso vai afetar Lucas. De como isso vai afetar nossa amizade. De como isso vai afetar minha vida. De como as pessoas vão reagir quando descobrirem. Isabela ficou em silêncio por um tempo, e eu senti o peso daquelas palavras pairando entre nós. Porque ela sabia que eu estava certa. Havia consequências para o que estávamos fazendo, havia riscos que estávamos tomando, havia pessoas que poderíamos machucar. "Então o que você quer fazer?" perguntou ela finalmente, e havia uma vulnerabilidade na sua voz que me partiu o coração. Eu não sabia. Porque a verdade era que eu queria duas coisas que eram incompatíveis. Eu queria estar com Isabela, queria explorar esse sentimento que havia despertado em mim, queria ser feliz. Mas eu também queria proteger Lucas, queria manter minha reputação intacta, queria evitar o drama e a complicação que certamente viriam se as pessoas descobrissem. Não sei, admiti, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não sei como fazer isso funcionar. Isabela me abraçou mais perto, e nós ficamos ali na escuridão, duas mulheres que se amavam, mas que estavam presas em uma situação que parecia não ter solução. Os dias seguintes foram tensos. Isabela começou a fazer perguntas sobre o futuro, sobre como nós poderíamos estar juntas abertamente, sobre se eu realmente amava ou se era apenas uma fase. E eu não tinha respostas, porque eu mesma estava confusa, porque eu estava tentando navegar por um território completamente novo, porque eu estava tentando equilibrar meu desejo pessoal com minha responsabilidade como mãe. Então, uma noite, quando Lucas estava dormindo, Isabela me sentou e disse algo que me assustou. "Eu acho que precisamos parar." Meu coração caiu. "O quê?" "Parar", repetiu ela, e havia lágrimas nos seus olhos. "Porque isso não é justo com você, não é justo comigo, e definitivamente não é justo com Lucas. Nós estamos vivendo uma mentira, e eu não posso mais fazer isso." Aquelas palavras me deixaram devastada. Porque, apesar de toda a confusão, de toda a culpa, de toda a complicação, eu havia começado a acreditar que Isabela e eu poderíamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar, que poderíamos ser felizes juntas, que poderíamos ter um futuro. Mas Isabela tinha razão. O que estávamos fazendo era injusto, era egoísta, era construído sobre mentiras e segredos. E por mais que doesse admitir, por mais que doesse deixá-la ir, eu sabia que ela estava certa. Então nós paramos. Isabela parou de vir aos fins de semana com tanta frequência. Quando vinha, era sempre durante o dia, sempre com Lucas presente, sempre mantendo uma distância profissional que me partia o coração. Nós voltamos a ser amigas, ou pelo menos fingimos ser, porque a alternativa era perder completamente uma da outra. Mas as coisas nunca foram as mesmas. Havia um vazio onde antes havia conexão, havia uma tristeza onde antes havia alegria. E eu passei meses questionando se havia feito a coisa certa, se havia desperdiçado uma oportunidade de ser feliz, se havia sacrificado meu próprio bem-estar pelo bem de meu filho. Eventualmente, com o tempo, as coisas começaram a mudar novamente. Isabela conheceu alguém, uma mulher que a fez feliz de uma forma que eu nunca poderia. E eu fiquei feliz por ela, genuinamente feliz, mesmo que houvesse um toque de tristeza nessa felicidade, um lembrete de tudo que poderíamos ter sido. Mas também aprendi algo importante durante esse tempo. Aprendi que às vezes o amor não é suficiente, que às vezes fazer a coisa certa significa deixar ir, que às vezes a melhor forma de amar alguém é permitir que eles sejam felizes, mesmo que isso signifique que você não será feliz da forma que desejava. Aprendi também que eu não era apenas uma mãe, que eu era uma mulher com desejos e necessidades próprias, que eu merecia ser feliz e ser amada. E enquanto Isabela não era a resposta para isso, ela havia me despertado para a possibilidade, havia me mostrado que eu ainda era capaz de sentir, de desejar, de ser viva. Hoje, anos depois, Isabela ainda é a madrinha do Lucas. Ela ainda vem aos fins de semana, ainda o ama como se fosse seu próprio filho. E eu ainda a amo, mas é um amor diferente agora, é um amor que respeitou limites, que aceitou impossibilidades, que escolheu a amizade sobre o desejo.
Mas às vezes, quando ela chega e nossos olhos se encontram por um segundo a mais do que deveria, quando ela me abraça e seu rosto fica muito perto do meu, quando ela me sorri daquele jeito que me deixa tremendo, naqueles momentos, eu sinto aquele puxão do que poderia ter sido, aquele lembrete de que às vezes a vida nos oferece oportunidades que nunca mais voltarão. E eu sou grata por ter vivido aquilo, por ter experimentado aquilo, por ter sido vista como mulher, mesmo que apenas por um breve momento. Porque isso me ensinou que a vida é curta, que o desejo é válido, que às vezes fazer a coisa certa significa deixar ir, mas que isso não significa que o que sentimos não foi real, não foi importante, não foi transformador. Essa história sobre Isabela e eu me ensinou lições que eu carrego até hoje. Lições sobre amor, sobre desejo, sobre amizade, sobre as complexidades de ser uma mulher que quer ser feliz enquanto também quer ser uma boa mãe, uma boa amiga, uma pessoa responsável. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter deixado Isabela ir, se eu deveria ter sido mais corajosa, se eu deveria ter escolhido meu próprio bem-estar acima de tudo. E a verdade é que eu não tenho uma resposta simples. Há noites em que acordo pensando em como seria se eu tivesse feito escolhas diferentes, se eu tivesse sido mais egoísta, se eu tivesse priorizado meu próprio desejo. Mas há outras noites em que eu durmo em paz, sabendo que protegi meu filho, que mantive uma amizade que é valiosa, que fiz a coisa certa mesmo quando doeu profundamente. O que mais me marcou nessa experiência foi perceber que o amor vem em muitas formas, que o desejo não é algo que devemos ter medo de sentir, que às vezes as pessoas que amamos nos despertam para possibilidades que nunca imaginávamos. Mas também aprendi que nem todo amor é destinado a ser vivido, que às vezes fazer a coisa certa significa deixar ir, que às vezes a melhor forma de amar alguém é permitir que eles sejam felizes, mesmo que isso signifique que você não será feliz da forma que desejava. Isabela e eu ainda somos amigas. Ela ainda é a madrinha do Lucas, ainda vem aos fins de semana, ainda é parte importante da minha vida. Mas há um vazio onde antes havia possibilidade, há uma tristeza onde antes havia esperança. E eu aprendi a viver com isso, a aceitar que às vezes a vida nos oferece oportunidades que não podemos aproveitar, que às vezes temos que escolher entre o que queremos e o que é certo. Mas quero saber de você, o que você teria feito no meu lugar? Se alguém que você amava como amiga começasse a te olhar como mulher, se você começasse a sentir uma atração que não deveria sentir, qual seria sua escolha? Você escolheria seu próprio desejo, ou escolheria proteger as pessoas que ama? Comenta aí nos comentários, porque quero saber como você lidaria com essa situação impossível. E aproveita e se inscreve no canal se ainda não fez. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque aqui eu compartilho contos que mexem com você, que te fazem questionar tudo o que você acredita saber sobre relacionamentos, sobre desejo, sobre amizade. Dá um like nesse vídeo se você se identificou com essa história, se você também já sentiu aquela tensão entre o que quer e o que é certo. Obrigada por estar aqui comigo, ouvindo essa história tão pessoal, tão vulnerável. Nos vemos no próximo conto.